queridos, nós hoje celebramos o 26º domingo em comum, e Jesus traz mais uma parábola para falar de uma mesma realidade que nós estamos acompanhando nestes dias, na liturgia. Aqueles, como nós ouvimos no domingo passado, não vou perguntar. Domingo passado Jesus falava do quê? O patrão sai para contratar os empregados para a sua vinha, né? Então aqueles que chegam por último têm o mesmo direito. Aqueles que se convertem depois também são chamados, né? Filiação divina. Assim também hoje Jesus mostra uma parábola que aqueles que porventura disseram não a Deus, que cometeram seus pecados, a partir do encontro verdadeiro e sincero com o Senhor, dizem o seu sim. Mas também a liturgia toda nos apresenta a nossa responsabilidade diante da nossa salvação. Deus quer, Deus vem ao encontro, mas não nos salvará sem a nossa parte, sem o nosso sim, sem o nosso querer. Lembrando sempre Santo Agostinho, que diz: Deus não te perguntou se você queria me ensinar. Deus te criou sem te consultar, mas Ele não pode te salvar se você não quiser. Então este sim que a parábola hoje convida-nos a dar a Deus tem sido dado na nossa vida. É a reflexão que devemos fazer. Estamos correspondendo e colaborando com o nosso processo de salvação, ou muitas vezes é um sim apenas de aparência, para figurar uma imagem de cristão. E o Senhor não nos quer uma fé de aparência. Nós podemos até mostrar para o outro esta fé, mas não para enganar, mas para ser como um testemunho. Eu posso ser, com a minha aparência, um sinal de conversão, pelo jeito como eu vivo, pelo jeito como eu me visto, pelo jeito como eu converso com as pessoas, pelo jeito como eu trato as pessoas, enfim. O meu exterior pode me ajudar, mas não um exterior para esconder as mazelas interiores. Porque aquele que nos salva conhece o nosso coração. Deus escuta todo o nosso ser, nosso pensamento. Então, não adianta este sim apenas para mostrar exteriormente uma prática de fé, quando na prática mesmo dizemos não. E aí Jesus nos recorda em várias passagens. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Não basta. Preciso cumprir a palavra. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Terça-feira nós ouvimos Jesus dizer: para pertencer à família dele é preciso o quê? Ouvir a palavra e colocar em prática. São Paulo vai nos dizer: não sejais meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, que o nosso sim seja verdadeiro. E mesmo que em algum momento da vida, ou até nesse momento da vida agora, tenhamos não a dizer a Deus, possamos nos converter ao sim. A nossa participação nesse processo de salvação que Deus espera de cada um de nós. E assim fazermos o uso da liberdade como o grande dom que Deus nos deu. Deus nos torna tão livres que nós podemos até dizer não a Ele. Porém, esta liberdade que o homem acha que pode viver sem Deus, nada mais é do que uma escravidão. Tudo aquilo em que me coloca diferente do pensamento de Deus, distante da vontade de Deus, e eu acho que a minha liberdade é do meu jeito, eu estou sendo escravo daquele pecado, daquele costume, daquele mal, daquele comportamento, daquele pensamento, porque fora de Deus só há escravidão. Deus nos dá a verdadeira liberdade, uma liberdade que nos condiciona aquilo para o qual nos criou
Então é preciso fazê-lo com o uso da nossa liberdade. E quando nós não usamos bem a nossa liberdade, porque queremos do nosso jeito e não do jeito de Deus, aí nós caímos no grande pecado de viver do nosso jeito e, como o povo de Israel na primeira leitura, colocar a culpa em Deus. Porque se eu não vivo a minha liberdade em Deus, tudo aquilo que Deus quiser, para mim vai ser um peso, para mim vai ser algo ruim. Viver o Evangelho e deixar de curtir a minha vida. A palavra de Deus me priva da minha felicidade. Os mandamentos me privam dos meus prazeres. Ir para a igreja é um peso para mim, porque vai falar de coisas que eu não estou disposto a viver. Seguir a doutrina, seguir os mandamentos, seguir o ensinamento de Jesus. Não, eu prefiro do meu jeito. E aí então eu quebrei a minha liberdade com Deus. E agora, quando o homem vê Deus como alguém que quer atrapalhar a sua vida, como Deus que quer atrapalhar a forma das pessoas viverem, o jeito das pessoas viverem, que a igreja está se metendo onde não deve, que a palavra de Deus está ultrapassada, tem que se atualizar, aí o homem está fazendo as coisas do seu jeito, e Deus já não é mais o Senhor. Deus agora é. Ouvimos na primeira leitura o povo culpando a Deus, e aí Deus vai dizer: culpa é minha? É a minha conduta que está errada? Será que é Deus que está errado e você está certo? Será que temos razões para fazer do nosso jeito e Deus é que está errado? E aí Deus diz: acaso é a minha conduta que está errada? Ou é a sua conduta que não está correta? Pare e pense, se coloque no seu lugar de criatura, se coloque no seu lugar de filho, se coloque no seu lugar de um mero humano. Não é Deus. Você não é Deus, nós somos Deus. O povo está no exílio, está murmurando, reclamando de Deus, mas Deus vai dizer: é culpa do seu pecado. Vejamos alguns dias atrás, no domingo, Jeremias profetizando, dizia: convertam-se, arrependam-se dos seus pecados. E o que o povo fazia com Jeremias? Maluco, dava risada, mandava calar a boca. Jeremias dizia: eu não aguento mais, eu sou motivo de chacota o dia inteiro. Essa palavra não quero mais profetizar. Jeremias estava sendo rejeitado, dizia: convertam-se, vocês vão ser entregues aos inimigos. E agora que está todo mundo lá no exílio, está colocando a culpa em Deus. Então Deus chama o homem para a responsabilidade de suas ações, para a responsabilidade dos seus atos. Porque é muito fácil procurar alguém para colocar a culpa. E quando esse alguém não responde, quando é alguém que vai aceitar calado, como Deus, eu boto a culpa em Deus, pronto. Ele não vai duvidar, não vai discordar. Então pegamos todos os problemas da nossa vida, todos os problemas do mundo e joga Deus. A culpa é de Deus. E aí, diante de tudo isso, na tradição do Papa Bento dizia: diante dos males do mundo, as perguntas diversas: onde está Deus nessa tragédia? Onde está Deus nesse sofrimento? Onde está Deus nesse acidente? Onde está Deus nisso? E ele dizia: a pergunta não é onde está Deus. Deus está no mesmo lugar de sempre. A pergunta é: onde está o homem? Onde está o homem diante da palavra de Deus? Onde está o homem diante dos mandamentos de Deus? Onde está o homem diante daquilo que Deus orienta e ensina, daquilo que recebemos como lei divina? Onde está o homem diante de tudo isso? Está assumindo a sua responsabilidade ou está querendo viver a liberdade falsa do seu jeito para depois colocar as responsabilidades em Deus? Então precisamos reconhecer-nos pecadores, reconhecer-nos errantes, e a missa, a liturgia nos ensina isso.
começamos a Santa Missa sempre arrependendo-nos, confessando os nossos pecados, porque só crescemos quando nós temos a capacidade de reconhecer o nosso erro. Mas, como disse, às vezes a nossa intenção, o nosso modo de agir é sempre procurando culpados, e aí a gente nunca cresce, porque a gente vai se escondendo atrás dos erros dos outros. Eu vou escondendo meus defeitos, expondo o outro, para me esconder. E aí eu não cresço, eu não mudo, além de pecar, expondo o outro. Então o Senhor nos chama a uma conduta correta de vida, uma busca em viver bem a nossa liberdade, responder ao seu chamado, e um compromisso que passa também entre nós. São Paulo vai dizer hoje, diante da notícia que chega, que a comunidade de Filipenses está em crise, não está bem, estamos unidos, e eles vivem a unidade. Busquem cada dia mais crescimento da comunidade. Tenham em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Olha o segredo para o mundo, está na palavra de Deus. Se o mundo vivesse isso, imagina, ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Viver o amor, viver a caridade, viver o bem ao próximo, perdão, tudo. Ter os sentimentos de Cristo, a gente precisa pedir isso todo dia. Ter em nós os sentimentos de Cristo, para ir dominando em nós aquilo que é mal. O desejo de viver a liberdade de modo errado, do nosso jeito. Assim nós cresceremos, reconhecendo as nossas fraquezas, crescemos como pessoa, vivendo plenamente na liberdade de Deus, responderemos o sim a Ele, criaremos harmonia com o Criador, criaremos esta comunhão com o nosso Deus e o compromisso com o nosso próximo, que nos faz entender que a nossa vida, a nossa relação com Deus, ela transborda para o meu irmão. Eu posso ter uma boa relação com Deus se eu não tenho uma boa relação com o meu irmão. São Paulo nos adverte. Tenham entre vocês, na comunidade de igreja, na comunidade de família, onde quer que seja, os sentimentos de Cristo. Nós então possamos crescer nesta busca interior, aprendendo com os nossos erros, reconhecendo as nossas fraquezas, assumindo a nossa culpa, para podermos, diante de Deus, crescer na liberdade dos filhos. Não viver como escravos, mas como filhos. O filho obediente ao Pai. O filho que, por mais que erre, diga não, mas não pague o pecado e a desobediência a Deus. E aqui Jesus está falando para os sacerdotes, fariseus, mestres da lei, para mostrar que eles, que se dizem cumpridores da palavra, na prática dizem não a Deus. Mas aqueles que começaram a sua vida de um modo não tão coerente com Deus, ao ouvir a pregação de João, ao ouvir Jesus se converte. Nós temos exemplos disso. Tem Zaqueu, cobrador de impostos, Mateus, Madalena, que era tida como prostituta, Jesus expulsou 7 demônios. Os prostitutos, os cobradores de impostos, ouviram e disseram sim a Deus. Que nossa vida seja para dar este sim a Deus, como Nossa Senhora, tão livre em Deus, que só poderia dizer sim. Se ela dissesse não, ela não era livre, ela era escrava de alguma coisa que impedia de fazer a vontade de Deus. Então Maria é plena da liberdade de Deus. Assim também nós, se não damos o sim à palavra de Deus, à vontade de Deus, ainda estamos escravos de alguma coisa. E precisamos reconhecer em nós isso, assumir em nós isso, trabalhar em nós isso, curar em nós isso, para que sejamos verdadeiramente livres em Deus e possamos dar também um sim livre, sincero e verdadeiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.